Queridas e queridos, bem-vindos a mais uma das nossas aulas sobre as efemérides de 2024. Agora nós continuamos com as efemérides ainda de Brasil. E antes de começar a nossa aula, eu quero só te lembrar de se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações. Nós vamos ter aproximadamente aí umas 8 aulas sobre efemérides, então tem bastante coisa por vir ainda e eu não quero que você perca nenhuma. Pessoal, essa aula agora é para falar sobre as efemérides específicas à Primeira República Brasileira, que também é aquele período que nós conhecemos como a República Velha, a República Café com Leite, República Oligárquica e, enfim, tem vários nomes, né? E aí, para 2024, nós temos 3 efemérides, sendo que 2 delas eu considero mais importante. Então eu vou começar por aquela que eu não vejo tamanha probabilidade de aparecer, que é a eleição do Prudente de Moraes em 1894. Não tem nada de especial com o Prudente de Moraes, vamos dizer assim, pessoalmente falando. Mas a questão é que a eleição do Prudente de Moraes marca aquilo que nós consideramos o início da República Café com Leite, porque ele vai ser o primeiro presidente civil do período. Então talvez aí seja importante a gente atentar ao quê? Atentar à estrutura de início da República Brasileira, na qual primeiro nós temos 2 presidentes militares, o Marechal Deodoro e depois o Marechal Floriano, naquele período que nós chamamos de a República da Espada, que vai de 1889 até 1894. Passa lá pelo governo provisório, aí é feita a primeira Constituição Republicana de 91, e aí vem o governo, então, do Marechal Deodoro e depois do Marechal Floriano Peixoto. Então, em 1894, nós temos a eleição do nosso primeiro presidente civil, e aí a gente tem essa subdivisão, vamos colocar assim, da Primeira República, entre República da Espada e a República Café com Leite, ou também a República Oligárquica, porque são as oligarquias do café que passam a comandar o Brasil. Então, nesse caso, uma prova, se vier a usar essa efeméride, eu acho baixa a possibilidade, mas, como sempre, pode aparecer, pode colocar lá como início, né, assim, dos governos civis, o ano de 1894, e aí trazer para você questões sobre a estrutura política do período, que era a ideia do voto do cabresto, aquela coisa toda que nós conhecemos, os currais eleitorais, assim como também a própria estrutura econômica, uma economia altamente dependente do café, e inclusive o governo dos civis vai fazer um contraponto ao curto governo dos militares, porque os governos dos militares eles eram positivistas, vamos colocar assim, por causa de toda a própria estrutura do exército e pensamento do exército de forma geral, obviamente. Então essa é a primeira. Agora, uma outra efeméride que é bastante importante também é a revolta da vacina do ano de 1904. Então assim, ó, gente, eu falei para vocês lá na primeira aula que as efemérides que tem assim um aniversário redondão, né, que fecham 100 anos, que fecham 150 anos, elas têm mais probabilidade de cair, mas nesse caso, a revolta da vacina, ela traz todo um gancho para as provas perguntarem sobre os movimentos de contestação da Primeira República, ou como nós chamamos também as revoltas da Primeira República. E aí a revolta da vacina, ela tem um contexto bastante importante, porque é uma revolta urbana e tem toda a discussão que está contida dentro dela, que tem a ver com o quê? Tem a ver com saúde pública, tem a ver com a própria ideia do positivismo, posto que a ideia da vacina e do progresso foi meio que enfiado goela abaixo da população, ao mesmo tempo que a vacina é uma questão necessária à época, não só à época, hoje em dia também, existem todas as discussões sobre vacina ainda durante o processo recente, né, da pandemia e aquela coisa toda, embora que essas questões elas apareceram mais no período da pandemia, relacionando toda a ideia do negacionismo, claro, com a própria ideia da vacina. Mas, mesmo assim, a revolta da vacina ela ainda é possível de ocorrer. Então, em relação a elas, alguns lembretes importantes. Primeiro, a questão da vacina ela é o estopim para a revolta. A revolta não se dá somente por conta da obrigatoriedade da vacina. A revolta ela se dá principalmente por conta das reformas urbanas que vão ser feitas no Rio de Janeiro. Como vocês bem sabem, nessa época o Rio era a capital nacional, e então o presidente Rodrigues Alves pede ao então
presidente do Distrito da Guanabara, como se fosse ali o prefeito do Rio de Janeiro na época, que era o prefeito do Distrito Federal também, que fizesse um planejamento para reestruturar a cidade do Rio de Janeiro, porque ela estava sendo considerada feia, tinha uma série de questões relacionadas à doença e aquela coisa toda. Era assim um planejamento para que o Rio de Janeiro entrasse no século XX e se inspirasse nas grandes capitais europeias, como Paris, por exemplo, e assim por diante. Então o planejamento começa a fazer o quê? Toda uma reestruturação urbana, um desenho do Rio de Janeiro, um alargamento das ruas e das avenidas, e com esse processo, principalmente de alargamento de ruas e avenidas, a gente vai ver uma série de demolições, especialmente daquilo que nós conhecemos lá como os cortiços. Então as pessoas que moravam nesses lugares, elas vão ser despejadas das suas casas, obviamente, ficam sem ter para onde ir, é um despejo assim forçado, claro, né? As autoridades batiam lá e falavam, ó, vocês têm poucos dias aí para sair, vamos para onde? Se virem, né? Então tem todo esse processo alinhado, é claro, à própria obrigatoriedade da vacina. E é importante lembrar também, quando nós falamos em obrigatoriedade da vacina em 1904, é um processo diferente da obrigatoriedade da vacina em 2024. Certo? Hoje em dia, quando a gente fala, né, nessa ideia de obrigação da vacina, não quer dizer que ninguém vai entrar na tua casa e te vacinar à força. Não é isso. Mas em 1904 era, né? Então foi chamado lá exército, as forças de segurança, e aí entravam nas casas das pessoas, vacinavam as pessoas à força. Então existem relatos, né, na época de violência, inclusive violências de cunho assim, de assédio, uma série de coisas que obviamente vão levando a população a ficarem altamente indignadas. Então lembrando, né, é tanto a vacina como o projeto de reestruturação urbana do Rio de Janeiro que levam as pessoas à rua, né? Então nós vamos ter o ataque a lojas, o ataque aos bondes públicos, né? São realmente manifestações de rua. E, inclusive, o alvo, né, preferido dos manifestantes era a figura do médico sanitarista, o Oswaldo Cruz. E é importante lembrar ainda também a própria discussão da vacina na época. Porque a vacina em 1904, ela era meio assim uma novidade, né? As pessoas ainda não sabiam muito bem o que era, o que não era, e inclusive muitos médicos da época também criticavam a vacina, porque na época o que se pensava? Pô, como assim vão pegar uma versão da doença e injetar em pessoas saudáveis? Que é isso que a vacina de uma certa forma faz, né? Então gerou muitos atritos, teve toda uma jogada política também, onde a oposição ao presidente Rodrigues Alves se aproveitou desse movimento para inflamar, para difundir boatos sobre as vacinas, e aí qualquer semelhança com o nosso passado recente, infelizmente, tem muita relação. Então é um processo muito mais complexo do que simplesmente a obrigatoriedade da vacina. Importante lembrar disso aí para as questões que aparecerem e, inclusive, também, eu sempre gosto de dizer que as efemérides, esses processos históricos, são muito úteis para vocês também nas redações, porque podem trazer uns contextos históricos bem importantes para serem explorados no seu repertório. Outra efeméride, agora essa sim, muito importante para o ano de 2024, é o centenário da famosíssima Coluna Prestes. Gente, a Coluna Prestes é um movimento típico ali do fim da Primeira República e ela está diretamente entrelaçada com o movimento que nós conhecemos como o tenentismo. Então eu vou rapidamente falar sobre o que é o tenentismo e também sobre a Coluna Prestes e quais são os ganchos que as provas, né, podem puxar para vocês a partir desse assunto. O tenentismo é um movimento que inicia-se dentro do exército, até, né, vejam o próprio nome, o tenentismo, dentro daquilo que nós consideramos as patentes médias do exército, né, os tenentes, capitães e assim por diante. Ou seja, não é um movimento de generais, né, da alta cúpula do exército, generais, marechais, o que quer que seja, mas também não é um movimento de soldados rasos, né, de praças, tá? É exatamente desse oficialato que se encontra no meio da escala hierárquica do exército. Porque vejam só, qual é o papel dos tenentes, né, gente? Os tenentes, eles são, vamos colocar assim, dentro dos oficiais do exército, aqueles que estão mais próximos das camadas mais baixas ali, dos soldados, cabos, sargentos e assim por diante. Então, de uma certa forma, eles têm muita influência sobre essas camadas mais baixas, porque são eles que estão ali, vamos colocar assim, no dia a dia do quartel, estão participando de forma mais próxima, eles são muito mais ligados à soldadesca
do que os generais e marechais e assim por diante. Vamos dizer assim, eles conhecem mais a realidade dos soldados, é assim que a gente pode colocar. Só que daí o tenentismo é um movimento que surge e para entender ele de fato nós teríamos que voltar lá no processo de proclamação da República e entender o papel do exército. Lembra que eu falei para vocês até na aula passada de como o exército ele vai adotar uma visão um tanto quanto mais progressista, se a gente for pensar no contexto da época, é claro. E os tenentistas, os tenentes no caso, eles tinham uma visão muito crítica em relação à Primeira República. E o que eles criticavam na Primeira República? As estruturas oligárquicas, as estruturas latifundiárias, eles criticavam demais o próprio sistema eleitoral, a corrupção, a política dos governadores, tudo aquilo que quando a gente vai estudar a Primeira República a gente vê, né, como os problemas da Primeira República, os tenentes criticavam. Entretanto, muito cuidado. Isso não significa que os tenentes eles também fossem democráticos, porque em relação à república oligárquica, nós não podemos colocar assim como o contrário daquilo, uma democracia liberal de fato. Eles até enxergavam aquilo como uma espécie de democracia liberal que não deu certo. Então, na verdade, a postura política dos tenentes, ela também não era muito uniforme, mas de uma forma geral, eles acreditavam o quê? Que o Brasil precisava de um poder mais centralizado, de uma certa forma até mesmo autoritário, se necessário, mas que levasse o Brasil para o progresso, para progredir, que investisse no Brasil economicamente, que investisse no Brasil cientificamente, ou seja, que, vou usar a palavra, mas não num tom pejorativo, que moralizasse as estruturas brasileiras. Tanto que, só para vocês entenderem, né? Quando ocorre a Revolução de 30, com Getúlio Vargas, muitas das medidas que o Vargas vai implementar logo no começo ali da Revolução, nos anos de 30, 31 e 32, vêm para atender aos anseios desse movimento tenentista. Como a ideia de uma justiça eleitoral, do voto secreto, vejam que tem todo um processo de moralização da política no Brasil com o governo Vargas. E, inclusive, muitos dos tenentes que participaram da coluna Prestes e que participaram do movimento tenentista como um todo, vão apoiar Vargas. Vejam, eu falei muitos e não todos, mas muitos deles vão, e inclusive alguns dos interventores que Vargas vai nomear para alguns estados no Brasil eram participantes do movimento tenentista com toda certeza. Não só isso. Mesmo quando nós olhamos alguns militares que vão participar lá do golpe de 64, quando nós pegamos o Castelo Branco, por exemplo, ele era ligado também ao movimento tenentista, mas também cuidado. Claro, a prova não vai te perguntar isso, mas cuidado para simplesmente não empacotar o movimento tenentista todo como um movimento autoritário, ditatorial. Ele é muito mais amplo, mais complexo e muito de acordo com o tempo em que ele é pensado. Um evento importante do movimento tenentista é a famosa Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que ocorreu já em 1922, e é muito simbólico porque mostra como alguns militares, principalmente tenentes nesse caso, estavam revoltados contra o governo brasileiro e contra o presidente brasileiro. Porque também é importante a gente entender o seguinte, tá, gente? O exército, dentro da estrutura hierárquica das Forças Armadas, ele está sob o comando direto do presidente. Então, um militar, seja qual for a patente que ele tenha, ele não tem liberdade de expressão no sentido de, enquanto militar, criticar o governo ou mesmo se colocar contra o governo. Se a gente for levar na letra da lei, o que acontece? Se um militar ele se revolta contra o governo, se ele critica o presidente publicamente, ele incorre naquilo que a gente chama de quebra da hierarquia, que pode gerar, inclusive, até mesmo cadeia e uma série de outras punições também a esse militar. Então, a revolta dos 18 do Forte é um levante de alguns oficiais contra o presidente Arthur Bernardes. Porque na época do Arthur Bernardes, lá em 22, o que acontecia? Estado de sítio, repressão, as estruturas que eu estava falando para vocês, né? Da República do Café com Leite estavam em seu auge, aquela questão da corrupção eleitoral e assim por diante. Então esses 18 homens, eram 16 militares e 2 civis, eles ocupam o Forte de Copacabana e resolvem marchar contra... Imaginem, 18 caras sozinhos assim, né? Resolvem marchar contra o Palácio do Catete, que era a sede do governo. Claro que alguns vão ser mortos no caminho, outros vão ser detidos, mas para quem conhece o Rio de Janeiro, quem já foi ao Rio de Janeiro, tem uma estátua lá, até hoje, inclusive um monumento, né, aos 18 do Forte, que mostra essa insatisfação que ocorria dentro dos quartéis em relação ao governo brasileiro como um todo. Mais importante também, era uma insatisfação
principalmente dos oficiais de média patente que tinham influência junto aos praças. E aí agora pra gente, a efeméride que importa é a Coluna Prestes. Os principais pontos que levam, né, a estourar essa revolta, como já estou falando, era a insatisfação dos militares em relação ao governo do Arthur Bernardes, que em 24 ainda era o presidente. E o que eles reivindicavam? Eles reivindicavam o voto secreto, defendiam o ensino público e a obrigatoriedade do ensino secundário para toda a população. O ensino secundário é como se fosse hoje o ensino médio. E criticavam demais a questão da miséria e da injustiça social no Brasil. Então a Coluna Prestes ela vai ser liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que é o mesmo depois que em 35 volta para o Brasil para fazer a intentona comunista com a Olga Benário. Mas além do Luiz Carlos Prestes, que dá nome à Coluna Prestes, nós temos a figura do Miguel Costa, do Juarez Távora e do Isidoro Dias Lopes. Mas aí, como sempre, né, para as provas vocês não precisam se preocupar assim, eu tenho que decorar esses nomes. Não se preocupem, mas se eles aparecerem, vocês sabem que eles existiram. Então a intenção da Coluna Prestes era qual? Sair pelo Brasil, chamando a população, vamos colocar dessa forma assim, para se juntar à coluna para formar um grande movimento de massas e derrubar o governo brasileiro. A Coluna Prestes ela inicia lá no interior do Rio Grande do Sul e aí ela percorre, gente, mais de 25 mil quilômetros ao longo de 13 estados brasileiros, em praticamente 2 anos e meio de movimentação. Então vejam só, eu vou até colocar o mapa aqui, né, da Coluna Prestes para vocês verem o quanto que eles percorrem. Os caras saem lá do Rio Grande do Sul, eles passam pelo Sudeste, eles vão lá pro Nordeste, e aí isso tudo, tá? É todo esse caminho que vocês estão vendo aí no mapa, é com o exército atrás deles, com as forças armadas, né? Porque, claro, vocês vão dizer, tá, mas eles são do exército e o exército tá perseguindo. Mas é que nem todo o exército se junta, porque, querendo ou não, a direção do exército, o comando do exército era dos generais. Então eles olhavam com maus olhos para a Coluna Prestes. Esses caras eles passam a ser considerados foragidos, criminosos, porque eles quebram a estrutura hierárquica, se revoltam contra o governo. E inclusive lá no Nordeste, o governo brasileiro vai contratar até mesmo cangaceiros para combater a Coluna Prestes. Por que os cangaceiros, Ferrari? Porque os caras eram acostumados a percorrer o sertão, conheciam geograficamente a região, aquela coisa toda. Só que qual é o problema? A Coluna Prestes ela não consegue, vamos dizer assim, mobilizar a população para os seus intentos, por uma série de motivos. As pessoas olhavam com desconfiança, as pessoas até achavam legal, mas ninguém estava muito afim de pôr a cabeça a prêmio para enfrentar o governo brasileiro. Então eles são perseguidos, eles percorrem esse caminho todo e eles acabam se refugiando na Bolívia. E não só na Bolívia, mas em outros países ali também da América do Sul. E aí, quais são as consequências disso tudo? A gente vai ver que o movimento da Coluna Prestes, por mais que não teve essa participação popular, como era esperado pelos líderes da coluna, mas mesmo assim eles conseguiram enfraquecer bastante a imagem do governo oligárquico, porque afinal de contas saíam nos jornais, mostrava que havia uma insatisfação, e por mais que as pessoas não aderissem à coluna, muitas vezes onde eles passavam, a população dava abrigo, dava comida, só claro, não ia junto pro conflito, né? Então isso mostrou que havia uma grande insatisfação com o governo, tá? E aí a gente vai ver o seguinte destino das lideranças. O Luiz Carlos Prestes, né, que deu nome à Coluna Prestes, da Bolívia, ele vai lá para a União Soviética. Né? Aí lá ele se converte ao socialismo e depois em 35 ele vai voltar para tentar fazer uma revolução comunista no Brasil. Já os outros líderes, como o Miguel Costa e o Juarez Távora, eles vão retornar ao Brasil em 1930, depois da Revolução do Vargas. Né? Então o Vargas ele vai chamar esses líderes tenentistas para compor parte do governo dele. Como falei para vocês, alguns vão ser nomeados interventores em estados. O Vargas, ele chamou também o Luiz Carlos Prestes, mas aí o Luiz Carlos Prestes não quis, né? O Luiz Carlos Prestes preferiu ficar lá na União Soviética e enfim, tá? Não teve essa aproximação, inclusive depois, em 35, como eu falei, ele vai vir para fazer uma revolução contra o governo Vargas. Um outro ponto muito importante também. Ocorreu um movimento que está sendo estudado agora de uma forma mais recente, mas a participação também de mulheres na Coluna Prestes. Nós temos cerca de 50 mulheres, mais ou menos, que já se unem à Coluna Prestes lá no Rio Grande do Sul, no seu início.
Claro que a participação delas também não foi fácil, não pensem vocês assim que elas eram vistas pela coluna como heroínas ou o que quer que seja, inclusive os comandantes nem queriam muito a participação das mulheres, mas elas participaram, elas combateram também, muitas delas foram presas, então tem uma participação importante e que ainda está sendo bastante estudado, bastante desvendado e que não sei se alguma prova pode trazer, mas é sempre importante ter esse conhecimento então da participação das mulheres da coluna Prestes. Aí sobre o movimento tenentista, gente, como eu falei, ele vai ter uma participação maior em outros momentos da história brasileira. Alguns dos tenentes eles continuam fiéis a Vargas, outros tenentes depois eles vão se colocar contrários a Vargas, até porque o governo Vargas também ele é bastante transitório, ele mudava muito de acordo com as necessidades. E como eu falei para vocês também, a gente ainda vê alguns ecos do tenentismo, vamos colocar assim, no próprio golpe civil-militar de 1964 também. Né? E claro, não quer dizer que todos esses tenentes, isso também é importante, só para vocês não confundirem, não quer dizer que todos esses tenentes participaram da coluna Prestes. A coluna Prestes ela ocorreu, mas ainda haviam outros tenentes ou simpáticos ao tenentismo, continuaram dentro da normalidade institucional, mas que depois, quando veio a Revolução de 30, aderiram também à Revolução de 30 e depois vão se contrapor também ao governo Vargas, né? O movimento ele é bastante complexo e não é linearzinho assim como a gente pode entender. Certo, meus queridos? Sobre a Primeira República, então, são essas três principais. Como eu falei, as duas últimas têm mais chance de aparecer e eu ainda aposto na coluna Prestes como a grande efeméride desse período, mas é bom dar uma olhadinha também nas outras duas. Certo? Então, não esqueçam, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e mandem para os seus amigos aí a playlist também, para eles poderem estudar, se orientar na vida e garantir a aprovação. Um grande abraço para vocês.